Boa noite, amigos. Boa noite, amigas. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso momento de estudo e oração. Estamos aqui mais uma vez unidos, né, e reunidos em nome de Jesus. Com muita alegria, com muita gratidão. Rogamos ao nosso querido Pai de bondade que possa abençoar a todos nós, que possa abençoar os nossos lares, abençoar as nossas vidas, as nossas jornadas, e que também nosso querido Deus possa, com a sua infinita misericórdia, tocar com morosidade o coração de todos os dirigentes, de todas as nações desse orbe terrestre, para que as nações possam encontrar a paz, para que todos nós, encarnados e desencarnados deste mundo, possamos também trilhar os caminhos do amor, com a consciência de que o mundo de provas e expiações está se transformando no mundo de regeneração. Que nós possamos fazer o nosso melhor, que nós possamos estar aqui conectados com essa luz divina, conectados com a paz, com o amor e com o desejo de fazermos a nossa pequena parcela para que este mundo seja muito melhor, né? E que nós possamos, assim, sentindo essas vibrações amorosas, as vibrações de cura, de esperança, de paz, envolvendo a todos nós que estamos aqui neste momento, que possam também envolver os nossos familiares, os nossos amigos, encarnados ou desencarnados. Então, com essa sensação de leveza, de paz, nós vamos olhar aqui e dar início ao nosso estudo e oração, mas aqui já temos algumas pessoas que mandaram mensagens carinhosas. Seu Antônio, boa noite, seja bem-vindo. Dona Vera, boa noite. Tânia, Luzenilda, Osanira, Conceição, sejam todos muito bem-vindos, muito obrigada mesmo, que vocês sejam muito abençoados. Obrigada pelas mensagens carinhosas. Nós vamos, então, neste momento, dar início ao nosso estudo e oração, aqui, hoje, fazendo o estudo deste livro, O Espírito da Verdade. Esse livro, ele tem mensagens de autores diversos, mensagens de André Luiz, Emmanuel, Sheila, Dr. Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo e tantos outros. E esse livro foi psicografado, eu gosto de falar a quatro mãos, né? Porque foi psicografado uma parte dele pelo Chico Xavier, a outra parte pelo Valdo Vieira, né? Então é um livro muito bonito, né? Tem todo tipo de assunto, de aprendizado. São vários capítulos, um livro que vale a pena a gente ter nos nossos lares, né? Antes de começar, eu quero saber se vocês estão me ouvindo bem, se está tudo ok aqui no som. Tá ok? Estão me ouvindo bem? Aí, por favor, coloquem aqui no chat ao vivo para a gente ver, né? Tá ok o som? Imagem? Ah, então tá bom. Obrigada, seu Antônio. Pois bem, nós vamos ler aqui o capítulo 55. Esse livro, cada capítulo dele é baseado em uma parte do Evangelho. Essa lição de hoje, ela é baseada no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 1. E o título do capítulo é Assim Falou Jesus. Antes de ler, eu gostaria que nós todos, neste momento que estamos aqui reunidos em nome dele, pudéssemos entrar na sintonia do Cristo. Que a gente possa, ao ouvir essa leitura, fechar os nossos olhos e viajarmos lá para a época onde Jesus estava encarnado
e que a gente possa sentir as vibrações amorosas que Jesus deixou, os seus passos pela Galileia e por todos os lugares por onde ele caminhou, que o som das suas palavras possam reverberar ainda nos nossos corações todo o amor que Jesus nos deu. Assim falou Jesus. Disse o Mestre: buscai e achareis. Mesmo nos céus, você pode fixar a atenção na sombra da nuvem ou no brilho da estrela. Afirmou o Senhor: cada árvore é conhecida pelos seus frutos. Alimentar-se com laranja ou intoxicar-se com outro alimento é uma escolha nossa. Proclamou Cristo: orai e vigiai, para não entrardes em tentação, porque o espírito, em verdade, está pronto, mas a carne é fraca. O espírito é o futuro e a vitória final, mas a carne é o nosso próprio passado, repleto de compromissos e tentações. Ensinou o mentor divino: não condeneis e não sereis condenados. Não critique o próximo, para que o próximo não critique você. Falou Jesus: quem se propõe a conservar a própria vida, perdê-la-á. Quando o arado descansa, além do tempo justo, encontra a ferrugem que o desgasta. Disse o Mestre: não vale para o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma. A criatura faminta de posses e riquezas materiais, sem trabalho e sem proveito, assemelha-se de algum modo à pulga que desejasse reter um cão para si só. Afirmou o Senhor: não é o que entra pela boca que contamina o espírito. A pessoa de juízo sadio come o razoável para os rendimentos da vida. Mas os desajuizados ingerem substâncias desnecessárias para o rendimento da morte. Ensinou o mentor divino: andai enquanto tendes luz. O corpo é a máquina para a viagem do progresso, e todo relaxamento ocorre por conta do maquinista. Proclamou Cristo: orai pelos que vos perseguem ou caluniam. Interessar-se pelo material dos caluniadores é o mesmo que se adornar você deliberadamente com uma lata de lixo. Falou Jesus: a cada um será concedido segundo as próprias obras. Não se preocupe com os outros, a não ser para ajudá-los, pois a lei de Deus não conhece você pelo que você observa, mas simplesmente por aquilo que você faz. André Luiz. É uma mensagem interessante, porque, assim, antes de focar no conteúdo das mensagens, eu queria lembrar a vocês o seguinte: Jesus, ele como o Espírito Crístico, Jesus como governador do planeta, que nos foi dito por Emmanuel no livro A Caminho da Luz. Jesus, quando esteve aqui, ele teve uma encarnação programada pelos mais altos espíritos de luz, pelo Pai de bondade, nosso Deus. A encarnação de Jesus foi muito bem planejada porque ele não poderia perder tempo. Ele não vinha a passeio, ele tinha uma missão importante. Ele vinha apresentar para a humanidade o Deus Pai, bom, justo, o Deus Amor. Ele veio apresentar para o mundo o amor. Por quê? A justiça, o olho por olho, dente por dente, os mandamentos todos, as pessoas tinham conhecimento.
mas as pessoas não sabiam que Deus é amor. Mas, durante muito tempo, a humanidade ficou presa no conceito do Deus que pune, que castiga, do Deus que te leva para o inferno, para o resto, né? Pelo infinito. Para aquele Deus que muitas vezes te dá um céu. E a criatura humana achava que esse céu poderia ser comprado, né? Então, quem doasse mais para uma igreja, para um templo, essa pessoa estaria com a sua entrada para o céu garantida, né? E Jesus, quando ele traz a ideia do Deus bom e Deus justo, ele traz a ideia desse pai amoroso que educa os filhos. O pai amoroso não mata os filhos. O pai amoroso educa e segue ao lado dos filhos, acompanhando, cuidando, orientando, amando. Assim é o nosso pai. Não dá para a gente comparar Deus no seu papel de pai criador com o nosso papel de pai e de mãe, porque somos ainda muito infinitamente pequenos e não conseguimos entender a grandeza desse amor de Deus por nós. E Jesus veio demonstrar esse amor. E é estranho, porque muitas vezes, né, eu escuto várias pessoas falarem assim: Jesus, ele morreu na cruz por nós. E as pessoas se apegam ao fato dele ter sido torturado e morto, né? E isso ser o diferencial de Jesus. Mas isso é uma parte tão pequena da história que eu falei, a gente não pode ficar preso no sofrimento de Jesus. Até porque a gente sabe de doenças horríveis que existem e que as pessoas às vezes sofrem durante uma vida. É um calvário a vida da pessoa. O sofrimento de Jesus foi o maior do mundo? O sofrimento físico, não. Porque a gente sabe das torturas, dos desrespeitos, né? Mas ele precisava de passar por um sofrimento físico para mostrar para as pessoas que, mesmo estando em intenso sofrimento físico, havia um sofrimento maior, o sofrimento moral e espiritual. Porque ele via as pessoas que ele havia curado, as pessoas que ele havia conversado, valorizado, colocá-lo na cruz. Então, Jesus teve um sofrimento de pena, de tristeza, semelhante a nós quando a gente percebe um filho que está escolhendo o caminho das drogas. E que o pai, a mãe tenta, fala, educa, e a pessoa continua naquele caminho equivocado. Inúmeras vezes, nós nos equivocamos ao longo da jornada da vida, mas nós sabemos que naquele momento em que Jesus foi crucificado, havia um equívoco. Vários equívocos cercando a vida de Jesus, como, por exemplo, a matança de Herodes de bebês, né? Então, o mundo, naquela época, pouquíssimas pessoas verdadeiramente se tornaram cristãs. Verdadeiramente. Porque muitos da boca para fora, outros não tinham coragem de enfrentar os testemunhos que os cristãos enfrentavam naquela época. Os cristãos eram jogados para os leões, né? Os cristãos eram feitos tochas vivas. Então havia naquele momento, no mundo, muito ódio. E aí, a gente não aprende a olhar para o amor, para o que é bom. Da vida de Jesus, as pessoas ficam atentas ao seu Calvário e representam muitas vezes o Cristo com o homem na cruz. E isso resumir muito tudo que Jesus nos trouxe de maravilhoso.
essa lição de André Luiz nos traz várias falas de Jesus que aqui fica muito interessante para a gente perceber. O quanto Jesus foi acolhedor, o quanto ele foi aquele irmão mais velho, né? Aquele irmão mais sábio, que buscava nos auxiliar, nos atender, falar conosco o tempo todo, nos intuindo, nos instruindo e deixando material para que ficasse para a posteridade. Jesus falou para aquelas pessoas que eram a escória da sociedade. Ele falou para leprosos que viviam em uma parte da cidade, fora dos muros da cidade, jogados ali. Ninguém se aproximava porque acreditavam que a lepra, né, poderia se esparramar. Jesus curou a filha de Públio Lentulus, um senador. Jesus curou a filha de Jairo. Jesus curou seu amigo Lázaro. Jesus curou cegos, aleijados, a mulher que sangrava há anos sem parar. Jesus fez inúmeras curas, e essas curas foram para mostrar o amor de Deus por nós, a oportunidade de não irmos para o inferno, mas de construirmos o céu nas nossas vidas. Jesus, ele falou para políticos, falou no templo para os fariseus, os estudiosos, os escribas, os entendedores das palavras de Deus. Jesus falou para os judeus, Jesus falou para os samaritanos, que eram inimigos dos judeus naquela época. Naquela época, um homem não poderia se dirigir a uma mulher sozinha. Jesus falou com a mulher que estava sentada no poço. E quando quiseram apedrejar uma mulher, Jesus falou com os homens que o rodeavam: quem aqui não tem pecados, que atire a primeira pedra. Então Jesus tinha uma autoridade moral para falar com o pescador, mas para falar com o governador, né? Jesus falava com a sua mãe, com seus apóstolos, os seus discípulos. Jesus reuniu 500 na Galileia para continuar o seu apostolado. E Jesus nasceu numa manjedoura, mostrando que a missão dele era de humildade, porém de coragem. Muita coragem para poder enfrentar as leis, né? As autoridades e muito da falsidade e mediocridade dos governantes, né, daquela época, dos povos orgulhosos que nada escutavam. E Jesus, ele caminha, ele fala no monte, o famoso Sermão da Montanha, ele fala no barco, à beira do lago, e ele falava. Jesus, todas as noites, se reunia com seus discípulos para fazer um apanhado do dia, e ali diariamente ele aproveitava aquele momento para levar a luz, o amor de Deus aos corações daqueles lares. E quando a gente lembra a doação de Jesus, não foi a cruz, também, mas a grande doação de Jesus foi ele tornar-se pequenininho em luz para não nos cegar, para não nos prejudicar, porque nós não conseguiríamos olhar para Jesus. E ele se faz pequeno e nasce, né? Com um pai carpinteiro, uma mãe, uma menina nova, e Jesus, nessa família humilde e simples, dá o exemplo da dignidade do trabalho, ajudando José na lida. Ele ajudava a mãe, ficava presente com os pais. Ele foi convidado
para receber uma bolsa de estudos, que naquela época era muito caro e era algo assim muito importante no templo, para ele se tornar, né, um estudioso. Ele não quis, não foi, porque ele tinha uma missão dele, porque ele ia levar as leis divinas, os ensinamentos. Jesus não teve um olhar que não fosse um olhar pensado, oportuno, correto para a situação vivida. Então, gente, Jesus se dedicou o tempo todo antes dele nascer aqui na Terra e depois da sua volta, ele veio novamente, ele apareceu com os discípulos. Então, Jesus, ele nos amou incondicionalmente o tempo todo. A primeira ação de Jesus, quando houve a morte do seu corpo físico, foi ir até Judas e resgatá-lo dos umbrais. Jesus apareceu para Madalena. Por quê? Porque Madalena era uma mulher que havia renovado, recomeçado a sua vida. E ali Jesus mostrou a importância das mulheres na vida na terra. Diante de tudo isso, Jesus falou muitas coisas. E André Luiz traz aqui algumas coisas muito interessantes. Buscai e achareis. O que nós buscamos, nós vamos achar. Se nós queremos e escolhemos buscar a luz, nós acharemos a luz. Mas se internamente eu escolher as trevas, eu acharei as trevas também. Então é o nosso livre-arbítrio. Você pode escolher uma sombra no formato de nuvem, ou você pode escolher o brilho da lua ou de uma estrela. Jesus falou: cada árvore é conhecida pelos frutos. O que ele quis dizer isso? Que aquilo que a gente oferece em ação, existe uma ação, um tempo para que aquela árvore coloque a sua flor, coloque o fruto, que saia, né, ali. Então, se a gente pensar no ciclo de uma macieira, o ciclo de uma laranja, né? Como é que a gente conhece a árvore? Se o fruto pode ser ingerido pelos homens, se é comestível, é uma árvore boa. Os animais vão nela. Tem um ditado antigo, não sei se vocês conhecem. Fruta que a gente não conhece, que o passarinho não bica, não serve para a gente. Então, é conhecido a árvore pelos frutos. Se eu sou uma pessoa, né, que faço bem, se sou uma pessoa que tenho respeito por Deus, que busco amar o meu semelhante, os meus frutos são bons. E as pessoas saberão que eu sou uma árvore firme, boa, né? O contrário também, né? Quando às vezes a gente não é nem árvore, a gente é um capim, dependendo do que a gente faz, né? Proclamou o Cristo: orai e vigiai, para não entrardes em tentação, porque o espírito em verdade está pronto, mas a carne é fraca. Quando fala de carne, não se fala em contato. Se fala no significado da vida material, do nosso corpo como encarnados, né? Nós temos o frio, o calor, nós temos as sensações da nossa pele, né? Então, quando ele fala que a carne é fraca, é porque nós trazemos, nas reminiscências do nosso passado, momentos em que não conseguimos falar não para a corrupção, falar não para a violência, falar não para a idolatria de ídolos falsos. Mas nós sabemos que quando vigiamos e oramos, nós temos uma proteção divina. Se hoje eu vou a um cemitério,
eu me protejo antes e peço proteção para o meu anjo da guarda. Se eu vou a uma festa, eu faço a mesma coisa. Por quê? Porque cada local tem os espíritos ali simpatizantes do local. Se eu vou a um hospital, a mesma coisa. A gente vigia, ora e segue, fazendo tudo que a gente conseguir dentro do propósito de Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo. Aí ele fala, né? Não condeneis e não sereis condenados. O que significa isso, né? Quando eu olho para o próximo com superioridade, achando que a minha religião é melhor, que a minha inteligência é maior e tudo mais, então o que que acontece? A gente fica bem limitado quando nós pensamos em tudo que poderíamos fazer e não fazemos. Quando nós condenamos o outro, nós estamos nos condenando por quê? Porque tudo que eu jogo para o universo me responde. Se eu jogo raiva, eu vou receber raiva. Pode ser de outra pessoa. Se eu jogo amor, eu vou receber amor. Se eu levo alegria para as pessoas, eu vou receber alegria. Então, se eu critico e se eu condeno, eu serei criticado e condenado pelo outro também. Pensemos no que a gente quer receber. Se eu quero colher morangos, não tem como eu colher se eu plantei cebolinha. Eu tenho que plantar morangos, né? Bom, quem se propõe a conservar a própria vida, perdê-la-á. O que significa isso? Tem gente que conserva a vida no sentido de não se arriscar em nada, não pisar no barro, não visitar um doente, não levar uma cesta para um pobre. Tem gente que não olha para aquele que está pedindo com fome nos olhos fundos e se conserva. Não, eu não quero, eu choro se eu for visitar um asilo. Não, eu não quero contato com nada disso. Se coloca muito fraquinho numa estufa em conservação. E aí, essa pessoa faz o quê? Está arranjando ferrugem, se fosse um arado, se fosse uma enxada. Nós temos que descansar? Sim. Tem momentos que nós precisamos nos distanciar das pessoas e olhar para dentro de nós? Sim, é necessário. Mas quando eu me coloco reclusa, sem olhar, sem ter nenhuma empatia por nenhum sofrimento, é complicado. Nós sabemos da guerra que está acontecendo, né? Das guerras, né? No mundo árabe, lá, né? Com a Rússia também. Então, olha só, o que eu posso fazer? Se eu achar que eu não posso fazer nada absolutamente, que eu ore, porque a oração já é uma ação maravilhosa. Mas a gente não pode ficar parado completamente, porque nós vamos enferrujar o cérebro e o espírito. Disse o mestre: não vale para o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma, né? Então é isso. Se riqueza material fosse sinônimo de felicidade, a gente não veria, como estamos vendo ultimamente, tantas pessoas que enriqueceram cometendo suicídio, né? Tantas pessoas que são ricas, que não têm, se sentem impotentes diante da doença dos seus filhos ou dos seus pais. Então, para perder a alma, é necessário que a gente se perca do nosso interior, daquilo que existia em nós antes dessa vida e vai continuar existindo depois desta. Que a gente não perca nossa alma para as competições ridículas de postagens,
nas redes sociais, que a gente não perca a nossa alma para sonhos que, no fundo, não são sonhos, mas são birras que nós temos como espíritos e que não aceitamos as provas, as dificuldades, as provações, as frustrações da vida. Então, que nós possamos ganhar a nossa alma, cercando-a dos melhores sentimentos, buscando fontes de coragem, fontes de resiliência, de empatia, porque a nossa alma estará fortemente segurando a nossa mão. Não é o que entra pela boca que contamina o espírito, claro que não, né? A não ser uma pessoa que não esteja no seu estado mental normal, né? Que vai se contaminar sim, né? Agora, uma pessoa no seu estado normal, todos nós, né? Nós não vamos tomar um veneno, né? Mas nós podemos nos envenenar com palavras ásperas, com críticas descabidas, com desamor nos nossos corações. Isso é veneno. Ensinou o mentor divino: andai enquanto tendes luz. Nós precisamos de seguir a luz. Jesus falou que era o farol. Nós precisamos de seguir adiante. Por quê? Porque se nós estamos num vagão, né, não estamos no comando, o que vai acontecer é que nós precisamos entrar naquele trem, assumir um lugar próximo do maquinista, né? O que é próximo do maquinista? Pode ser em qualquer vagão, mas que o maquinista conduza aquele trem, né? Porque ele é que vai conduzir. Então, se a gente quer ir para um lugar de neve, é o motorista que vai nos levar lá. Se nós desejamos encontrar luz na nossa estrada, né, é o maquinista que vai nos indicar as estradas. E quem é esse maquinista da nossa vida? É o nosso Pai, de infinito amor e bondade. É Jesus, né? Orai pelos que vos perseguem e caluniam. Então, André Luiz falou que você se preocupar com conteúdos de caluniadores a seu respeito é a mesma coisa que você se vestir com uma lata de lixo. Vibrações muito baixas, aqueles que caluniam, eles não têm no outro um irmão, né? Eles caluniam porque eles querem destruir o outro, eles veem o outro como inimigo. Então, se alguém te calunia, te persegue, ore por eles para que sejam felizes sem você e ore por você para te proteger. Importante. E falou Jesus: a cada um será concedido segundo as próprias obras. Não podemos e nem precisamos nos importar com a vida dos outros. Cada um tem a sua ficha no plano espiritual. Cada um de nós. Quem trabalhou muito, com certeza vai conseguir muitas bênçãos de retorno. Quem não trabalhou, vai ter que voltar aqui nessa escola para aprender a trabalhar, né? Porque é uma escola. Quem estudou, acompanhou a matéria, vai fazer prova, passa facilmente e pronto. Agora, quem não estudou, quem não fez o seu papel, tem que retomar, estudar tudo de novo. Então, nós seremos reconhecidos pelas nossas obras. As obras ligadas às nossas almas. Claro que fazer uma caridade da cesta básica é importantíssimo, mas também é importante a caridade moral. É o aperto de mão, é perguntar como você está, é ouvir a história do outro e tudo mais, né? Então, terminamos aqui essas reflexões de André Luiz. E que nós possamos sentir neste momento em que tantas pessoas sofrem, tantas pessoas choram, tantas pessoas buscam a presença de Deus.
onde a gente não consegue muitas vezes enxergar. Mas como temos fé, acreditamos que Ele sabe o que faz e que Ele está presente, sim. Vamos, nesse momento, fechar os nossos olhos para fazermos a prece. Que nós possamos fechar os olhos, respirar profundamente. Inspira, expira, sentindo o ar nos nossos pulmões, sentindo essa luz que nos envolve, uma luz azul que acalma nossa mente, o nosso coração, a nossa alma. Uma luz que equilibra os nossos pensamentos e sentimentos, alinhando as nossas necessidades aos nossos deveres. Que possamos, nessa respiração, ir buscando tirar as tensões das nossas cabeças, dos olhos, dos maxilares, das bochechas. Vamos tirando essa tensão e distensionando os músculos do pescoço, dos ombros, sentindo esse raio de luz penetrar no alto da nossa cabeça e ir iluminando todas as células do nosso corpo físico e espiritual. Que nós possamos agradecer por este momento e que essa luz continue pelo nosso corpo, relaxando os nossos braços, as mãos, os dedos, relaxando o nosso tronco, o nosso abdômen, quadril, as nossas pernas e pés. E que essa luz retire de nós todo e qualquer energia em desequilíbrio, mas que nós recebamos a luz que vem do alto para nos equilibrar e nos fortalecer. Continuemos respirando e que nós possamos, nesse momento, mentalizar Jesus na nossa frente, com os braços abertos, as mãos estendidas, nos chamando para um abraço, querido, e que nós possamos ir até Ele, sentindo todo o nosso corpo se aquecer com o amor incondicional que Ele nos dá. E que possamos também, nesse momento, rogarmos ao nosso Pai que abençoe os nossos lares, todos aqueles aqui reunidos, todos os nossos familiares encarnados e desencarnados. Que nós possamos, assim, recebermos essa luz e enviarmos essa luz àquelas pessoas que nos vêm à mente. Pode ser um familiar, um amigo, um empregado, mas que nós possamos nos sentirmos em equilíbrio aqui. E Jesus, diante de nós, nos estende os seus braços e nós damos um passo em direção a Ele, com o coração repleto de gratidão, de amor e de alegria, por estarmos aqui com Jesus. Ele que disse que onde houvesse uma
2 ou mais pessoas reunidas em seu nome, ali ele estaria. E Jesus está nos nossos lares, nos nossos corações, tudo dando certo, de acordo com os planos divinos. Que nós possamos nos sentir mais fortalecidos, corajosos, menos cansados, para que possamos dar continuidade aos nossos objetivos. Lembrando que todos os dias é importante que tenhamos um momento com Jesus, cada um de nós e Ele, para que a gente possa dialogar com o nosso querido Mestre. Obrigada, Jesus, por este momento hoje. Obrigada, Pai de infinita bondade. Obrigada, Mãe Santíssima. Que possamos sentir nesse momento a proteção imensa que estamos tendo e que nós consigamos trilhar os caminhos do bem, do amor e da caridade com muita força, com muita energia positiva, com muito desejo de que tudo aconteça da melhor forma. Obrigada, Pai querido. Obrigada, Jesus, Mãe Santíssima. Obrigada àqueles aqui presentes, encarnados e desencarnados. Obrigada a todos, que tenhamos um dia maravilhoso, uma noite abençoada, que o dia amanhã possa ser repleto de coisas maravilhosas. Obrigada, Senhor, por nos amparar, nos proteger, por cuidar de nós. Que assim seja. Muito obrigada, amigos e amigas, por este momento. Muito obrigada por estarem comigo quando a gente recorda da presença do Cristo. Sigamos adiante, nunca nos esquecendo que nunca, jamais estivemos, estamos e nem estaremos sós ou abandonados por Ele. Que Jesus nos abençoe, hoje e sempre. Muito obrigada a todos vocês. Quem gostou do estudo de hoje, por favor, envie para um amigo, curta, né? Se inscreva na nossa página, curta o vídeo, envie para um amigo. Nós precisamos de espalhar luz. Que Deus nos abençoe. Até quarta, às 20 horas.